Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, aqui pelo Ira de Luz. Eu me chamo Paulo Cândido, estarei acompanhando você durante todo o Evangelho, junto com a equipe espiritual que se encontra na sua casa, para fazer essa limpeza energética, essa limpeza espiritual em você. Essa equipe também veio fluidificar a sua água, aplicar passes e anotar os nomes da sua lista de vibração. Se você ainda não pegou a sua água, dá um pulinho lá na cozinha, pega seu copo, sua garrafa, deixa aí próximo de você, para que ela possa ir absorvendo essa energia maravilhosa que o Evangelho vai gerando na sua casa. Procure também manter seus pensamentos elevados, a sua concentração, para você não atrapalhar o trabalho da equipe que veio com tanta dedicação e amor te auxiliar nessa noite. E se você está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sugiro que você pegue um papel e uma caneta e faça uma lista de vibração. A lista de vibração é uma lista com o nome de pessoas queridas, encarnadas ou desencarnadas, que você gostaria que fossem amparadas pela espiritualidade nessa noite de hoje. Caso você não saiba o nome completo da pessoa, você coloca até onde você lembra, mesmo que seja apenas o primeiro nome. Logo após a nossa conversa de hoje, que vamos falar sobre explicações do Mestre, nós teremos a nossa vibração e a nossa fluidificação. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar dessa noite. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o dia de hoje, de sábado. Nós tivemos ainda há pouco o nosso estudo do terceiro capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz e Chico Xavier, e como sempre, grandes aprendizados, e a conversa que a gente sempre tem durante o estudo é sempre muito boa, tem grandes aprendizados, assim como a própria leitura do livro também tem. E para a gente ir harmonizando o nosso ambiente, a nossa casa, para a gente ir se acomodando, procurando a forma mais confortável para ficar, e enquanto alguns vão pegando a água e pegando papel e caneta para fazer a lista de vibração, vamos fazendo o nosso exórdio. Vamos falar sobre o capítulo 91 do livro Pão Nosso, que tem o título de que Isso é Contigo. E uma passagem lá de Mateus, capítulo 27, versículo 4. E disse: Pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. E Emmanuel comenta a respeito dessa passagem. A palavra da maldade humana é sempre cruel para quantos lhe ouvem as criminosas insinuações. O caso de Judas demonstra irresponsabilidade e a perversidade de quantos cooperam na execução dos grandes delitos. O espírito imprevidente se considera os alvitres malévolos. Em breve tempo se capacita da solidão em que se encontra nos ciclos das consequências desastrosas. Quem age corretamente encontrará, nos felizes resultados de suas iniciativas, aluviões de companheiros que lhe desejam partilhar as vitórias. Entretanto, muito raramente sentirá a presença de alguém que lhe comungue das aflições nos dias de derrota temporária. Semelhante realidade induz a criatura à precaução mais insistente. A experiência amarga de Judas, repete-se com a maioria dos homens, todos os dias, embora em outros setores. Há quem ouça delituosas insinuações de malícia ou da indisciplina, no que concerne à tranquilidade interior, às questões de família e ao trabalho comum. Por vezes, o homem respira em paz, desenvolvendo as tarefas que lhe são necessárias. Todavia, é alcançado pelo conselho da inveja ou da desesperação e perturba-se com falsas perspectivas, penetrando inadvertidamente em labirintos escuros e ingratos. Quando reconhece o equívoco do cérebro ou do coração, volta-se ansioso,
para os conselheiros da véspera, mas o mundo inferior, refazendo a observação a Judas, exclama em zombaria: que nos importa? Isso é contigo. Nós temos que ter muita responsabilidade pelo nosso caminho, como diz o próprio Emmanuel, que Judas foi irresponsável, né? Houve demonstrou uma certa irresponsabilidade. E isso é algo que nós temos que, até nós estudamos isso há poucas horas atrás, de que nós somos responsáveis sim pelas coisas que nos competem, pela nossa vida. Nós somos responsáveis única e exclusivamente pelo nosso trabalho interno, nesse trabalho de estar sempre buscando melhorar, corrigir a nossa rota, corrigir os nossos hábitos. Então, esse é um trabalho enorme que nós temos que fazer. E quando nós somos pais, mães, nossa responsabilidade com o nosso filho vai até ali, os 18 anos, diretamente. Depois, nós viramos basicamente como mentores, onde nós vamos aconselhando nossos filhos. Mas a responsabilidade é totalmente deles. E nós servimos como se fosse um mentor, um anjo da guarda para eles, de dizer, olha, orientar, indicar caminhos, contar da tua experiência a respeito de certas coisas que você já fez, e por já ter passado por aquilo, entende que aquele não é o melhor caminho, não é a melhor escolha para ele. Mas a palavra final sempre fica com a pessoa, que tem seu livre-arbítrio de aceitar ou não os conselhos. Então, quando você erra, os espíritos negativos vão dizer, olha, isso é contigo. Por mais que eles tenham te influenciado para a negatividade, eles vão dizer para você, isso é contigo, isso é responsabilidade sua. O caminho é seu, entende? Ninguém vai querer comprar a sua briga lá no umbral. Pelo contrário, cada um por si. Mas eles fizeram o possível para te atrapalhar, para te levar para outro caminho. E assim, são muitas amizades, são muitas pessoas ao nosso redor. São amigos maravilhosos, enquanto você está compartilhando dos mesmos vícios que eles. Mas quando surge um problema na tua família, quando surge um problema na tua saúde, eles vão dizer, olha, isso é contigo, eu estou bem, não estou com um problema na saúde. Se isso aconteceu com você, é problema seu, siga a tua vida. Então, quando coisas mais graves acontecem, todo mundo some e você se vê sozinho, sem aquelas amizades que estavam ali o tempo todo, te induzindo cada vez mais para o vício. Então, o que os espíritos dizem, o que Emmanuel comenta com a gente sobre essa passagem, que isso é contigo, tanto nas questões boas como nas questões ruins, a responsabilidade, a palavra final sempre é nossa. Então, nada de colocar culpa em obsessor, nada de colocar culpa em ninguém, porque a responsabilidade é única e exclusiva sua. Quero dar uma boa noite para todo mundo que está aqui acompanhando o Evangelho no Lar dessa noite. Espero que vocês estejam bem, já tenham pensado, tenham já até escrito as coisas que vocês desejam para a próxima semana. Aproveitar esse período aqui que nós estamos nos preparando para a semana que vai começar. Aproveitar o dia de hoje, de eclipse, o primeiro eclipse solar do ano. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não pôde presenciar esse eclipse porque ele ia acontecer mais ou menos aqui por volta das 5h30 da tarde. Em outros países, então, eles puderam ver isso muito melhor do que a gente, né? E é um eclipse parcial. Mas a energia dele está nos envolvendo ao longo de todo o dia e, como alguns astrólogos dizem, vai permanecer nos influenciando pelos próximos 6 meses. Então, vamos observar muito bem o que vai começar a acontecer a partir de hoje para os próximos 6 meses, em decorrência também desse eclipse que aconteceu hoje, está acontecendo hoje. Feito o nosso exórdio,
Veja se você já pegou sua água, fez a sua lista de vibração. E se você já pegou sua água, já fez sua lista de vibração, vamos então fazer a nossa oração para começar o nosso estudo de hoje. E nós vamos continuar falando do livro Jesus no Lar, e nós vamos ter as explicações do Mestre nessa noite de hoje. Então feche seus olhos, eleve seus pensamentos e vamos agradecer a Jesus por essa grande oportunidade que, se bem aproveitada, pode fazer grandes mudanças na sua vida. Uma oportunidade de estar aqui fazendo o Evangelho no Lar e que, se você se abrir para a mudança, se você permitir que essas oportunidades de luz cheguem à sua vida, podem fazer uma grande diferença, pode ser um ponto de grande mudança para melhor no seu caminho. Mas você precisa estar aberto para isso, você precisa desejar essa mudança para que ela comece a ocorrer aos poucos. E se você realmente estiver prestando muita atenção na sua vida, no seu dia a dia, você vai perceber o quanto isso tem trazido de benefício para você. Não são mudanças bruscas, são mudanças pequenas, mas que, se você estiver atento, atenta, você vai começar a perceber o quanto tem sido bom estar participando de Evangelho, participando de estudos e outras movimentações que você está fazendo para mudar seus hábitos, para ter uma vida melhor, mais saudável. Tem procurado ajuda com psicólogos, terapeutas, todo esse esforço para poder reequilibrar sua mente, equilibrar o seu coração. Então, que você continue nessa jornada de estar sempre buscando o melhor para você, de estar cuidando melhor do seu coração, da sua mente, das suas emoções, porque você vai, aos poucos, resgatando, vai colhendo os bons frutos de todas essas ações que você está fazendo, que você está plantando agora. Tenha paciência, continue seguindo firme e forte, porque cada vez mais sua vida vai ficando melhor e você vai entender que isso é fruto de todo o seu esforço, de você ter se aberto para que a luz chegue à sua vida. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja. Uma boa noite para vocês que chegaram aqui durante nossa oração, durante nosso exórdio, e vamos seguir com as explicações do Mestre nessa noite de hoje. Se você ainda não leu, ou se você ainda não tem esse livro Jesus no Lar, de Chico Xavier, aconselho, porque é um livro maravilhoso e é o tipo de livro que a gente deve ter na nossa biblioteca em casa ou na nossa biblioteca virtual para estar lendo. Então, Emmanuel, através desse capítulo, vem trazer essa parábola, esse conto, para nos trazer ainda mais informações, novos ensinamentos sobre as explicações do Mestre. Em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Benjamim, o criador de cabras, ouvindo comentários do Mestre nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou, de olhos fascinados pelas revelações novas: a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime, né? Pergunta Sara. Todavia, como iniciar-me nela? Olha a pergunta que ela faz, tão preciosa. Como iniciar nessa ideia desse reino de Deus? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a boa nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo o que aceito
como sendo propriedade minha. Então a dama confessava-se com simplicidade, não obstante o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis. Para isso, comentou Pedro, é indispensável a boa vontade. Com a fé em nosso Pai Celestial, aventurou a esposa de Simão, atravessaremos os tropeços mais duros. Em todos os presentes, transparecia ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento do Senhor, que falou em seguida ao longo silêncio. Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? Jesus pergunta para Sara. Qual é o serviço fundamental da tua casa? E ela responde, é a criação de cabras. Redarguiu interpelada, curiosa. E Jesus continua, como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? E Sara responde, Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado, sem qualquer detrito ficar na ânfora. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explanou. Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, confunde-se com as sujidades do nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. A pequena assembleia, na sala de Pedro, recebia a lição sublime e singela, comovidamente, sem qualquer interferência verbal. O mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelara e concluiu generoso. O orvalho num lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças dessa verdade simples e clara da natureza. Olha que, como Jesus, essa inteligência universal, essa inteligência cósmica, consegue extrair do nosso dia a dia, das tarefas que a pessoa está acostumada a fazer para dar grandes ensinamentos. Jesus falou aqui muito claramente que para a gente começar a sentir esse reino de Deus, começar a ter esse trabalho, nós precisamos ir limpando o nosso interior para que a gente possa receber e entender cada vez melhor esses ensinamentos. Porque uma pessoa com muito ódio, muito rancor no coração, dificilmente vai entender essas mensagens sublimes de Jesus. Ela pode ler, ela pode decorar a frase, mas entender de verdade, colocar em prática, ela vai ter uma grande dificuldade, porque falta no coração dela aquelas emoções, falta no coração dela aquela ingenuidade, aquela pureza, para que ela sinta de verdade o Evangelho, sinta aquele versículo no seu coração. E isso
É um trabalho que a tal da reforma íntima tem que operar na nossa vida. Essa limpeza. E a limpeza se dá por conta do autoconhecimento. E é muito lindo esse último conselho de Jesus, que ele diz. E veja que ele usa a mesma substância, a mesma coisa para duas situações diferentes. Ele diz que o orvalho, né, aquela água, no lírio alvo, né, naquele lírio branquinho, parece um diamante celeste. Mas aquela mesma gota que parece um diamante celeste no lírio alvo, se cair na estrada lamacenta, vai parecer simplesmente mais uma gota de lama. Então veja a diferença. A água pode parecer um diamante, como pode parecer simplesmente uma gota de lama. Então, isso acontece com muitas coisas na nossa vida. Todos esses ensinamentos que nós temos recebido, nós podemos usar e fazer com que ele pareça um diamante, possa parecer a coisa mais linda do mundo. Agora, se você pega esse conhecimento e joga dentro de toda a sujeira que você tem dentro de você, sem que você se preocupe com a limpeza, vai ser apenas uma coisa mais suja. Você vai envolver toda aquela beleza com a tua sujeira e muitas vezes vai distorcer todo o ensinamento, como muita gente tem distorcido. O mestre fala A, a pessoa entende B e faz C. Isso é algo muito comum. Por isso que tenho comentei até hoje durante nosso estudo de sábado, que se a Igreja Católica Romana tivesse seguido a linha que Jesus traçou desde o começo, de dizer para as pessoas que o trabalho é de autoconhecimento, que é o trabalho interno, um trabalho que a pessoa vai fazer para poder buscar a resposta dentro dela. Eu sei que isso tem em muitas passagens da Bíblia, só que ao longo do tempo não foi isso que foi ensinado para a gente. Esse não foi o foco da Bíblia ao longo dos anos. Qual foi o foco? De dizer que os nossos erros é fruto de um terceiro. Os erros que nós cometemos é fruto do demônio, é fruto dos obsessores. E aí fica muito fácil você fugir da sua responsabilidade. E fugindo da sua responsabilidade, não tem aprendizado. E as pessoas vão se tornando cada vez mais mesquinhas, mais imaturas emocionalmente e mais imaturas com sua própria responsabilidade. Só que quando, imagina, se a igreja, ao longo desses anos, focasse nessas lições que Jesus nos ensinou desde 2000 anos atrás, de todo esse trabalho interno, esse trabalho de limpeza do nosso corpo, se esse fosse o foco dela, nós teríamos uma sociedade totalmente diferente. Uma sociedade que, ao invés de estar focando, colocando o problema, a culpa no outro, é uma sociedade que estaria um ajudando o outro nas questões internas. Se a pessoa de repente dizer, olha, eu já fiz toda a procura e eu não estou conseguindo acessar certos pontos. E aí um amigo do lado fala, olha, eu tenho um exercício, eu descobri, eu fiz uma nova técnica e eu consegui resolver essa questão dentro de mim. Você quer que eu te ajude? Eu posso te conduzir numa meditação, num exercício, desse mergulho interno que você, através da minha orientação, você vai conseguir. Olha quantas pessoas nós teríamos curadas no mundo, uma pessoa curando a outra, porque seria algo comum na sociedade, seria algo comum no mundo esse trabalho de autoajuda, esse trabalho de autorresponsabilidade. Uma pessoa sendo... E quando ela se sentisse alguma trava, porque é normal a gente travar em algum momento. Porque nós não temos a resposta para tudo. Nós não temos a resposta para tudo. Então, por mais que você esteja numa caminhada sincera e profunda de mergulho,
para o seu interior, buscando essas respostas, colocando em prática, vai chegar um momento que você vai travar de todo jeito. E vai chegar um momento que você não tem resposta. E aí nós temos que buscar resposta com outras pessoas, com outros livros, outros exercícios, outras práticas, para você entender, conseguir. Agora eu entendi por que eu estava travado e qual era o raciocínio, qual era o entendimento que me faltava para poder destravar. E não era nada físico, não era nada físico que eu precisava para poder destravar. Era apenas um conceito muito bem amarrado. Era um entendimento que me faltou. Estava diante dos meus olhos, mas eu não pude perceber. Infelizmente, eu não percebi. Mas, graças a Deus, tenho amigos que passaram por isso e me ensinaram. E seguimos à frente. Então, imagina se a gente tivesse seguido essa linha dentro da nossa seara religiosa. A Igreja Católica tivesse seguido esse caminho terapêutico do Cristo. O mundo seria um lugar muito diferente. Mas, infelizmente, foi criado essa figura e nós podemos colocar toda a culpa nele porque nós somos seres perfeitos. E só ele que erra, a gente não. Infelizmente. Então vamos trazer agora essa próxima lição que Emmanuel traz a respeito do Mestre, que fala sobre a lição da semente. Diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem os nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. No templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade dos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. Quase imperceptível, é lançada na terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Mas, se germina, a pressão e as impurezas do solo não paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire, em grande parte, o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento. E nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre à semente do trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, e a dor é ameaça constante. Todavia experimenta, acima de tudo, o impulso de ascensão e não mais consegue se deter. Age constantemente na esfera de que se fez peregrino, em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade, de que se reconhece venturoso herdeiro, constitui-lhe objetivo imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios de que já se fez instrumento fiel. A visão do Pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma do filho saudoso. O mestre silenciou por momentos e concluiu. Em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação.
Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços que se exprime. A essa altura, Pedro interferiu perguntando: Senhor, quer dizer então, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não praticam? Esboçou Jesus manifesta satisfação no olhar e elucidou. Estes, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia. Nos campos de nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência, para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos, por nossa vez, mirando à frente. Em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. Olha aí, interessante que isso foi exatamente o que nós conversamos, agora de tarde. E olha a lição, olha o conselho de Jesus para a gente. De que o que Simão está perguntando aqui, o que Pedro perguntou. E aqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não praticam? E aquelas pessoas que nós orientamos e não querem seguir nossas orientações? Aquelas pessoas que nós educamos para o bem, mas não querem seguir o caminho do bem. Entendem que é a mesma coisa, o mesmo assunto? A questão da pessoa saber o princípio da caridade e não praticar, da pessoa saber o que é o bem e o que é o mal, e ainda assim praticar o mal, de você ter dado todo o amor para o teu filho, e ainda assim ele ser rebelde, dele querer praticar outras coisas. O que Jesus nos ensina, e esse é um ensinamento maravilhoso para a gente guardar no nosso coração, e que isso traga conforto para os nossos corações, para aquelas pessoas que a gente orienta, que a gente dá amor, tenta auxiliar da melhor forma possível, mas ainda assim eles escolhem outro caminho. Então que isso traga conforto para os nossos corações. O que Jesus fala para Pedro em relação a essas pessoas? Representam sementes que dormem. Essas pessoas representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Elas têm guardadas, dentro delas, esses valores preciosos do céu. Todo o amor, toda a dedicação, toda a orientação que você já deu para essas pessoas. E que você continua dando, todas as orações, tudo de bom que você faz e fez por essa pessoa, está lá guardado. São esses preciosos valores do céu. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas. Olha, você não conseguiu tirar a pessoa do caminho que ela está trilhando, um caminho que você sabe que está levando ela para uma autodestruição. E o que Jesus fala? Tenha calma, tenha convicção de que aguaceiros e furacões, problemas e situações diversas, passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo. Você orientou, ajudou da melhor forma possível, a pessoa não quis mudar de caminho. Durante o caminho que ela está trilhando, virão muitos obstáculos. Às vezes o chão vai desaparecer totalmente dos pés dela. Havia um furacão, vão vir situações que vão tirar de uma forma muito dura, muito forte, essa pessoa, deslocar ela do caminho.
Então, ela estava seguindo um caminho que estava levando ela para a autodestruição. E vai acontecer algumas coisas que ela não quis mudar através dos seus conselhos. Mas vai vir esses furacões que vai arrastar essa pessoa do caminho que ela estava trilhando. E uma vez que elas foram arrancadas desse caminho de autodestruição, elas germinarão vitoriosas um dia. Nos campos do nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando tempestades renovadoras da experiência, para que se dirijam à glória do futuro. Infelizmente, para nós, pais, mães, amigos, né, pessoas que a gente olha ao nosso redor, a gente orienta, aconselha, dá amor, às vezes até ajuda financeira, e a pessoa não quer abandonar o caminho de autodestruição. Ela está insistindo em perseguir. E aí Jesus vem com essa lição para a gente, né? Jesus vem com essa grande lição de a gente continuar auxiliando elas com amor e que a gente prossiga, por nossa vez, mirando à frente. Olha, essa pessoa está seguindo o caminho junto com você, só que ela está desviando. Você vai continuar amando essa pessoa, você vai continuar auxiliando ela da melhor forma possível, mas você não vai parar a sua jornada. Você não vai parar a sua vida por causa dessa pessoa. E essa é uma das grandes lições que eu ouço em várias histórias e que o próprio Allan Kardec ouviu. De que, e se não aceitar a proposta do Espírito de Verdade, outro seria colocado no lugar dele? Isso foi o que Allan Kardec ouviu em alto bom som. Por quê? O mundo não iria parar por conta de Allan Kardec. O plano da espiritualidade não iria parar por causa de Allan Kardec. Outro seria colocado no lugar dele. E assim é com as coisas da nossa vida. Por mais que seja filho, parente, seja lá quem for. Você orientou, você está dando o seu melhor, está orando, mas a pessoa continua insistindo em caminhar por um caminho diferente do que você está caminhando, continua mandando amor, continua ajudando, mas você vai continuar seguindo o seu caminho. Vai chegar um momento que essa pessoa vai olhar você seguindo, mesmo com o seu coração dolorido, de que você gostaria que aquela pessoa estivesse andando com você. E ela pode chegar algum momento da jornada dela que ela vai olhar para você no teu caminho e falar: caramba, parece que o caminho dela está melhor do que o meu. Como eu fui burro, e como fui burra, de não ter seguido o conselho dela. Será que ainda tem chances de eu alcançar aquela pessoa? Será que tem chances ainda de eu seguir aquele caminho? E se a pessoa tiver um gesto de humildade, ela vai perguntar a você: fala, olha, não deu certo aquele caminho que eu estava trilhando. Você me ajuda? Aí você diz: olha, desde aquele dia que eu te fiz o convite, eu estava esperando você. O convite sempre esteve aberto, mas estava esperando você tomar a decisão. Pode ter demorado um tempo mais ou menos longo, mas o importante é que você finalmente tomou a decisão e você está aqui agora. É isso que importa. O tempo que você demorou para responder, isso já não importa mais. Porque o mais importante nesse momento é que você está começando uma nova jornada na tua vida em que você vai precisar deixar muita coisa para trás para que você precise se renovar. Você vai precisar deixar muitos preceitos que você acredita hoje, não por imposição da minha parte, é porque o caminho que você vai começar a trilhar agora vai exigir isso de você. Não sou eu que estou exigindo, é a sua jornada que vai exigir isso de você. Quanto menos apego você tiver, melhor para você. Então, aprenda que o desapego será uma palavra constante na tua vida a partir desse momento.
Quanto mais apego você tiver, mais sofrimento você terá. Então, tenha isso muito bem na sua mente. E muito, muito importante, muito bonita, essas lições que Jesus traz para a gente nessa noite. De que eu sei que o quanto é doloroso a gente ver pessoas que nós amamos, que nós queremos muito bem, seguindo por caminhos perturbados. Mas nós temos que lembrar que aquela pessoa tem o livre-arbítrio dela e que você está tomando o seu. Você está seguindo por outro caminho e que você está tendo a bondade, o gesto fraternal de auxiliar aquela pessoa. Ela que não está ouvindo, não está querendo seguir teu conselho, mas a sua parte está sendo feita. Você precisa continuar seguindo o seu caminho, mas isso não impede de que você continue amando a pessoa. Isso não impede que você continue ajudando, mas você vai continuar ajudando, você vai continuar auxiliando do caminho que você está, na trilha que você está seguindo. Você não vai ficar andando olhando para trás, você não vai ficar descendo o tempo todo. Você vai seguir olhando para frente, auxiliando ao máximo que puder com a pessoa, mas o teu caminho é para frente. Se essa pessoa quiser, ela que vai ter que correr para te alcançar. Mas você pode sim enviar ajuda, para que a pessoa possa te alcançar, possa te encontrar o caminho que você sempre desejou, sempre pensou que seria o bom, o melhor para ela. Ok? Lembre-se, siga teu caminho e siga amando, siga auxiliando, porque é o mínimo que nós podemos fazer. Então vamos agora para a nossa vibração. Pegue seu copo com água, ou sua lista de vibração, veja os nomes que você colocou nela e procure lembrar dos momentos felizes que você viveu ao lado dessas pessoas. Caso não tenha vivido ainda um momento feliz ao lado dessa pessoa, então imagine, use sua imaginação para poder imaginar essa pessoa no dia mais feliz da vida dela. Para você que está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, a nossa vibração começa com este sino. A próxima vez que você ouvir esse sino, marcará o início da nossa vibração, e ela tem a duração de 1 minuto. Durante 1 minuto, estaremos de olhos fechados, mentalizando cada uma dessas pessoas e enviando muita vibração para ela. Então feche seus olhos, eleve seus pensamentos e ao ouvir o sino, daremos início à nossa vibração. Muito bem, vamos agora para a nossa fluidificação. Pegue seu copo, sua garrafa, deixe aí próximo de você, ao alcance das suas mãos, e coloque suas mãos sobre sua água, como se você estivesse aplicando um passe nela. E imagine que o seu anjo da guarda, a equipe espiritual que está com você, todos eles estão com as mãos sobre sua água, transmitindo todo o amor e toda a energia que eles desejam. E quando você ouvir novamente o sino, marcará o início da nossa fluidificação.
Muito bem, vamos beber nossa água fluidificada. Muito obrigado pela sua presença nessa noite de hoje, no nosso Evangelho. Espero que você tenha aproveitado bastante. Muito obrigado a todos vocês que participaram do nosso estudo de hoje, nessa tarde de sábado. E você que quer participar do estudo, só você estar no nosso grupo do WhatsApp. O link você encontra aqui na descrição. E todo sábado, às 3 horas da tarde, a gente começa. Então, um ótimo domingo para você, um bom descanso, fique com Deus e até amanhã.